Olá, meus amigos. Eu vou começar contando para vocês que eu perdi, o jornalismo perdeu dois astros. Né? E eu perdi um grande amigo, embora o outro também seja um excelente companheiro. O Ronan Soares, que é da minha geração, ele é de 39, era a pessoa com quem eu podia conversar na redação sobre assuntos Filinto Miller, o Lorival Fontes, Carmen Miranda, de outras épocas, né? E o Ronan é genial, foi sempre genial, ficou 2 anos na cama, mas estava fazendo o manual de redação, renovando o manual de redação, que o Luiz Edgar de Andrade tinha feito antes, é outro que morreu. O Ronan morreu com 80 anos, Luiz Edgar de Andrade, que chefiou o Jornal Nacional um tempo, morreu com 88. O Luiz Edgar me contou que ele foi o autor dessa frase que todo mundo acha que foi o De Gaulle que disse, né? Na verdade, não foi o autor, ele foi o autor da notícia, né? O autor foi o embaixador brasileiro que havia ido conversar com De Gaulle na época da Guerra da Lagosta e, quando voltou, disse em francês para o Luiz Edgar que o esperava na embaixada, «n'est pas un pays sérieux». E ele entendeu que o De Gaulle que tivesse dito isso, mas foi o embaixador brasileiro que disse. Bom, enfim, foram dois que foram embora, dois expoentes do jornalismo, né? Gente que fazia jornalismo ali sem militância, sem fake news, né? Escravos dos fatos, né? E com um tremendo talento e bom humor para que a notícia entrasse nas nossas mentes e corações. Que descansem em paz. Bom, se você não estiver ainda inscrito, inscreva-se, junte-se a nós e não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bem, em primeiro lugar, um registro, né, com 435 mortes nas últimas 24 horas. O Brasil é o terceiro do mundo em número absoluto de mortes. Só estamos atrás de Estados Unidos e Reino Unido, né? Os dois países de língua inglesa, né? Todos os demais estão abaixo da gente em números absolutos. Em números relativos à população, a gente está lá em 46º lugar, né? Temos 24 mortes por milhão. A China está sem nenhum morto já há dias. E vejam só, um país com 150 milhões de habitantes e outro país com 100 milhões de habitantes, Japão e Vietnã, os dois, né? Ali, nas vizinhanças da China, estão com 3 mortos cada um durante todo esse tempo. É de a gente estudar, ir a fundo para saber o que mais, né? Além de medidas higiênicas, costumeiras, esses países adotaram para ficar assim tão imunes, né? Tão protegidos. Bom, vamos à política. Eu ontem contei para vocês que o presidente Bolsonaro, na solenidade de posse do novo ministro da Justiça, diante do presidente do Supremo e do ministro Gilmar Mendes, se queixou da liminar concedida ao PDT, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, impedindo que o delegado Alexandre Ramagem fosse nomeado diretor-geral da Polícia Federal. O presidente o desnomeou, né, em obediência à ordem judicial, mas não se conforma, né? Leu lá, eu disse isso ontem, né, o artigo 2º da Constituição. O 2º artigo da Constituição é mais do que cláusula pétrea, é uma cláusula definitiva, que o Brasil tem 3 poderes independentes e harmônicos. E o presidente ontem repetiu, independentes, né? E hoje de manhã ele se queixou de novo do ministro Alexandre de Moraes, falou dessa independência que tem que haver entre poderes, né? Ele disse, eu respeito o Poder Judiciário e o Poder Judiciário não me respeita. Outro dia, você sabe muito bem, um juiz substituto da comarca federal da Justiça Federal em Sobral, no Ceará, impediu, com a liminar, a nomeação do presidente da Fundação Palmares. Depois isso foi derrubado no Tribunal Superior. Mas porque eu acho que o natural é o seguinte,
O ministro nomeia um cachaceiro e vigarista para ser ministro, né? Tem que esperar que o sujeito apareça bêbado no ministério e que faça uma vigarice. Aí sim, né? Porque o que o ministro Alexandre de Moraes está pressupondo é que o presidente e o delegado vão fazer uma organização criminosa, uma associação criminosa para cometer algum delito. É uma suposição de bola de cristal, né? Porque, ao contrário, esse delegado é tão destacado que foi escolhido, na época, para dar segurança ao recém-eleito presidente da República, logo depois do segundo turno. E por isso acabou amigo do presidente, porque tinha que ficar ao lado dele o tempo todo, tomava café da manhã com ele, só não dormia com ele, como disse o presidente. Mas passou o tempo todo ali com o presidente, e como o presidente estava com os filhos, ele fez amizade com todo mundo. Mas agora não pode, porque é amigo dos filhos, amigo do presidente. Peraí. O Alexandre de Moraes não foi indicado por Temer por ser amigo de Temer? O Gilmar Mendes não foi indicado por Fernando Henrique por trabalhar com Fernando Henrique no Palácio do Planalto, inclusive o nomeou advogado-geral da União? O Dias Toffoli não foi nomeado por Lula por ser amigo de Lula, advogado do PT? O Marco Aurélio de Mello não foi indicado pelo presidente Collor de Mello por ser seu primo? Então, espera aí. Para uns vale, para os outros não vale. Como o presidente perguntou, ele pode ser diretor da Agência Brasileira de Inteligência e não pode ser diretor da Polícia Federal? Bom, o presidente avisou que vai insistir para que ele possa nomear quem ele quiser. Depois, se der alguma coisa errada, o presidente é responsável. O presidente é responsável por todos os ministros que ele nomeia. E se ele perceber que o ministro está praticando algum ilícito e mantiver o ministro, a responsabilidade é do presidente. É assim que funciona. Mas são essas coisas estranhas que a gente está vendo por aí e que, engraçado, a gente não via antes, né? A alegação é de impessoalidade, mas teve impessoalidade em Gilmar, em Toffoli. Eu sei que o ministro que foi presidente do Supremo durante o mensalão, Joaquim Barbosa, Lula nem o conhecia quando o nomeou, né? Foi por indicações. Então, há casos em que o presidente recebeu indicações e nomeou, mas há casos também que o sujeito era ligado ao presidente, né? Ministro do Supremo, eu estou falando de outro poder. É muito mais justificável quando é no próprio poder e o presidente quer alguém de sua confiança, né? Desde que não seja parente, né? Eu acho que não ficaria bem, por exemplo, se o presidente tivesse nomeado seu filho embaixador de Washington, né? Não ficaria bem nem para o filho dele perante os seus eleitores, 1.800.000 eleitores por aí, né? Então é bom que a gente pense sobre essas coisas, né? A outra questão aí do exigir que o presidente entregue o laudo do Covid, né? Virou uma questão de Estado. A gente está vendo o presidente, ele está contaminando alguém, ele está vendo o presidente saudável. Ele diz que não sabe se já teve, mas o fato é que deu negativo. Mas que ele tem o direito de não mostrar o laudo, que é uma questão pessoal, e a lei 8.112 de 1990, eu acho que foi uma lei feita na época que se falava muito em AIDS, né, que era um preconceituoso e tal. Então, olha, os laudos não podem ser divulgados, né? Pode ser, sim, exigido por um juiz, né? Pode, né? Mas, enfim, é um direito individual. E eu queria dar uma boa notícia, né, para quem está na pior, né? Ou seja, pessoal de hotel, eu mencionei aqui ontem que investidores em hotéis estão pagando e não estão recebendo, estão pagando para sustentar o hotel fechado. Um amigo meu chegou de Minas e só encontrou um hotel aberto em Brasília, né? Os hotéis estão fechados, os restaurantes estão fechados, as empresas de turismo estão aí praticamente quebrando, os aviões estão no chão, né? Levanta voo aí, meia dúzia de aviões, né? Tem 900 voos por dia e hoje só tem 20, uma coisa assim, né?
uma coisa terrível, né? E tudo que é ligado ao turismo está parado. Então, a boa notícia que eu tenho é que foi por unanimidade, ontem no Senado, né? Mesmo com a saída de Sérgio Moro, aquela agitação toda, unanimidade, 79-0, foi aprovada a medida provisória do presidente da República, né? Desculpem o pleonasmo, que converte a Embratur em agência de turismo. E com isso, olha só que conversão que vai acontecer. Como o serviço público gasta. 80% dos recursos eram aplicados na atividade meio e só 20% na atividade fim. Agora inverte. Vai 80% para a atividade fim, né? Não tem mais estatutário, agora todo mundo tem que ser seletista da agência, né? E mais, tinha sido aprovado na Câmara já por 327 votos e sem ceder cargos, né? Apenas nessa urgência de algo que há muito tempo vinha sendo tentado pelo setor de turismo, né? Embratur é aquela empresa que lá atrás, né, fazia propaganda das mulheres brasileiras no exterior. Dava uma vergonha quando a gente ia para o exterior, coisa incrível. As fotos, aquela coisa toda. Mas, pois é, por hoje é isso. De Brasília, Alexandre Garcia.